Olá meninos, como é que vocês estão? Espero que bem. Seguinte, essa é a nossa aulinha de hoje. Explicação aí do nosso novo e último conteúdo de literatura do ano. Olha só que bacana! Pra gente encerrar com chave de ouro nosso estudo de literatura desse ano. Esse novo movimento literário aí. Eu quero fazer primeiro um apanhado geral do que a gente lembra sobre o nosso último movimento literário estudado, que foi o Barroco, né? Para a gente poder fazer um estudo comparativo aqui entre essas duas escolas literárias, entre o Barroco e o Arcadismo, né? Então a gente lembra com relação ao Barroco daquele homem confuso, que está em dúvida entre os prazeres da carne e as coisas que são impostas pela igreja. Então é aquele homem que está em dúvida entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Então ele é muito influenciado pela igreja, ao mesmo tempo que ele é muito influenciado pelos prazeres da carne e da vida mundana. Né? Então o Barroco foi aquela escola literária cheia de contradições, de dualidades, né? De antíteses, como a gente pôde perceber. Aqui no arcadismo, a gente vai entrar num outro momento histórico, numa outra fase literária. Então, são acontecimentos bem diferentes do barroco, tá? Então, para a gente começar, eu tenho aqui uma definição de onde vem esse nome arcadismo, tá? Então, ele vem aí de uma região na Grécia chamada Arcádia, vou pintando aqui, que ela era habitada por pastores e ela foi transformada por esses poetas num lugar ideal de uma vida simples, uma vida de felicidade, um lugar na natureza, longe dos problemas da cidade, um lugar ideal para se viver, certo? Você vai entender aí agora para frente que esse lugar ideal para se viver no campo, longe da cidade, é o lugar ideal para os poetas árcades, para os autores árcades, tá? Então a gente vai entender aí, já começando a entender uma diferença estética muito marcante entre o barroco e o arcadismo. Então o nome arcadismo vem aí dessa região chamada Arcádia, que segundo esses poetas era o lugar perfeito para se viver, para se ter uma vida tranquila, tá? De modo geral, gente, a gente pode chamar o arcadismo de uma filosofia de vida. Então era algo em que esses caras acreditavam, sabe? Era uma filosofia que eles tinham de vida. Para eles, o estilo ideal de vida era esse estilo mais tranquilo, mais sossegado, a vida no campo, né? Uma coisa mais bucólica. Vamos ver daqui a pouco o significado dessa palavra. Então, essa era uma filosofia de vida, era algo que eles acreditavam que poderia ser o estilo de vida ideal. E assim, dessa forma, eles assumiam papéis de pastores, né, como se fossem esses pastores do campo. Então, eram autores que moravam na cidade, que tinham contato com a vida urbana, mas eles se passavam, criavam pseudônimos como se eles fossem pastores, né, uma característica que a gente vai chamar agora mais para frente de pastoralismo, né, que é um homem que vive no campo, vive do campo, e escreve poesias pastorais, enfim, baseadas na realidade deste homem que os atores criavam, né? Então agora que você sabe mais ou menos para que rumo a gente está indo com essa história de arcadismo, você já está entendendo mais ou menos qual era a pegada estética desse movimento literário, vamos fazer aqui uma breve contextualização histórica para a gente saber o que estava rolando no Brasil e no mundo naquele momento, né? Ali em meados do século XVII, século XVIII, que é quando acontece o arcadismo. Então eu tenho algumas informações, alguns eventos históricos muito importantes, né? Antes de tudo e mais nada, é preciso saber que o arcadismo ele é inaugurado no Brasil. Quando eu falo inaugurado, é aquela primeira obra que se tem estudo que tinha características árcades, né? Pelo Cláudio Manuel da Costa, isso lá em 1768, é, com o seu livro chamado Obras. Então essa aqui foi a obra que ficou famosa aí por inaugurar o arcadismo no Brasil. Vamos então aos eventos históricos. Naquela época estava rolando uma mudança de eixo econômico, social aqui no Brasil. Como assim? Então tudo que se desenvolvia ali na Bahia e na região Nordeste, por conta da cana-de-açúcar, que era o grande eixo econômico, né, do Brasil na época.
isso vai se transportando para uma outra região do Brasil, né, uma região lá no centro-oeste, que é... No centro-oeste não, né? É o sudeste, na verdade, né? O professor de português não sabe geografia. Que é em Vila Rica, que hoje a gente chama de Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Porque lá em Minas Gerais a gente estava com a abundância da mineração, né? Então a mineração estava em alta. Então o eixo econômico do Brasil se muda aí lá da cana-de-açúcar baiana, nordestina, para a região de Vila Rica, hoje Ouro Preto, lá em Minas Gerais, por conta da extração do ouro. O Brasil ainda era uma colônia de Portugal, então Portugal ainda mantinha o que era chamado de pacto colonial, que isso era basicamente algumas regras que o Brasil, enquanto colônia de Portugal, deveria seguir, como, por exemplo, o pagamento de impostos muito altos, o Brasil não poderia ter liberdade de imprensa, nem nada que pudesse de alguma forma evoluir culturalmente a colônia, né? Então era um pacto que o Brasil tinha que cumprir com Portugal. Lá na Europa estava rolando um movimento chamado Iluminismo, né? Que ele veio justamente para iluminar, para acender as trevas lá do Barroco, do Renascimento, daquela escuridão que o Barroco trazia, o Iluminismo defendia a valorização do estudo, da ciência, do conhecimento, né? Era uma renovação filosófica, cultural, intelectual e até mesmo artística. Isso lá na Europa, gente, ali no século XVIII, tá? E outra coisa que rolava era que aqui no Brasil começava a haver uma certa consciência nacional. Então as pessoas começavam a falar em independência do Brasil, começavam a querer ser independentes de Portugal, né? Começavam a pensar numa produção artística, literária mais brasileira, mais nacional e menos dependente da Europa, especificamente de Portugal, que eram os nossos colonizadores. E aí o que acontece? Os jovens ricos daqui do Brasil, que iam para o exterior estudar, iam para Portugal estudar, eles tinham contato com essas ideias iluministas, com essas ideias liberadoras, do estudo, da filosofia, e aí eles voltavam de Portugal para o Brasil, depois de se formarem, com esses desejos de independência. Eles queriam que o Brasil fosse logo um país independente, que tivesse a sua própria cultura, que pudesse seguir as suas próprias regras. Né? Então, basicamente, isso aí é uma breve contextualização histórica do que estava rolando na época do arcadismo, porque esses fatores, esses eventos históricos colaboram para a produção arcade, para a produção dos autores em torno deste movimento literário. Tá? Vamos então, sem mais delongas, às características gerais deste movimento. Vou aumentar aqui um pouquinho. Como já falei, é o primeiro momento que se tem então uma produção realmente nacional. Então é quando a gente começa de fato a ter produções brasileiras, a se falar sobre o Brasil nas obras. Né? Então tinha uma preocupação com a pátria e principalmente com a independência do Brasil, que ali em 1762 ainda não havia acontecido. Né? Um retorno ao equilíbrio clássico. A gente chama esse retorno de neoclassicismo. Para quem não sabe, neo é uma sigla que significa novo, né? Classicismo é o clássico. Então nós estudamos lá no segundo bimestre o que era o classicismo, que é aquele movimento que tem uma abordagem mais clássica, escritas mais clássicas, né? Estruturas mais fixas, como por exemplo o soneto, né? Na poesia, o que há de um exemplo maior da poesia de uma estrutura clássica é o soneto, que é uma estrutura antiga, né? Uma medida velha de escrita de poema. Então, aqui no arcadismo nós vamos voltar para essa escrita mais clássica, tá? Vamos voltar para algumas características como essas lá do classicismo. Então aqui há um predomínio da razão sobre a emoção, né? Um racionalismo. Então aquela subjetividade que nós tínhamos lá no barroco, aqui no arcadismo a gente perde um pouco isso, né? Então os autores falavam muito mais de razão, de algo mais objetivo, racional, do que de fato algo mais subjetivo, né? Como era a intensidade dos autores barrocos. Então, um ideal de simplicidade, né, na vida da naturalidade. Então, é um movimento que está ligado à natureza, e o natural, né, que fazia do ser humano o ser humano de fato, que ele gostaria de ser. Então, é um movimento que ele vai estar aí em torno de uma estética natural,
das paisagens, da vida no campo, desse homem que busca um refúgio no campo, que foge da cidade para fugir também daqueles problemas urbanos, daquelas inquietações que a cidade traz, e vai para o campo em busca de uma vida melhor, de uma vida ideal. Então, olha só como essa estética arcadista é diferente do barroco. Né? Então, o barroco, com toda aquela exuberância, com toda aquela riqueza, toda aquela subjetividade, todo aquele drama e exagero que era o barroco, aqui no arcadismo não. A galera dá uma desacelerada, dá uma tranquilizada e começa a escrever sobre outros assuntos. Né? Então, como eu disse, os temas estão ligados ao campo, a temas pastoris, né, e bucólicos. O que é essa palavra bucolismo? É a ideia de que o campo é um lugar ideal para viver. Né? Então, assuntos bucólicos que falem do campo como este lugar perfeito. Né? Nós temos aqui o paganismo, que sem dúvida é uma característica arcade que mais difere da questão do barroco, né, no quesito religião, porque o paganismo é aquela crença em vários deuses. Né? Então, enquanto lá no barroco a gente tem aquela questão muito forte da Igreja Católica predominando ali, fazendo a cabeça daquele homem, fazendo com que ele fique indeciso entre a vida mundana e os princípios, os dogmas do cristianismo, da Igreja Católica, aqui no arcadismo eu tenho o paganismo, né, que faz a referência à mitologia greco-romana, em que eles acreditavam em vários deuses, o deus da água, o deus do fogo, o deus do amor e por aí vai. O eu lírico é um pastor, ou seja, o protagonista da história é esse pastor, né, que é essa característica que a gente chama de pastoralismo. E geralmente ele tem sempre uma musa inspiradora. Então esse pastor ele vai sempre ter uma musa no qual ele é apaixonado e ele fala sobre essa musa e ele quer viver com ela nessa casinha no campo e ter uma vida feliz com essa musa inspiradora, desde que seja nesse lugar bucólico e pastoril ao lado da natureza, né? Há o uso de pseudônimos, né? Então, para quem não sabe, isso aqui é quando os autores adotam outros nomes para assinarem as suas publicações, né? Então, essa referência à mitologia faz com que eles escolham pseudônimos que são nomes de pastores ou nomes de deuses da mitologia grega. Então, eles escolhem nomes que estejam relacionados a isso. Então, é Apolo. Agora não me fugiu todos os nomes gregos na cabeça. Mas a referência é essa. Há uma preferência pelo soneto, como eu falei, o soneto ele é uma estrutura poética clássica, antiga, né? Então, quando eu falo de forma clássica, lá aqui do neoclassicismo que eu falei para vocês, eu penso automaticamente no soneto como uma forma poética mais clássica, mais antiga, que é aquela estrutura clássica que a gente viu lá no começo do soneto, né? Dividido em estrofezinhas, 14, não sei o quê, 2 tercetos, 2 quartetos. É uma estrutura fixa, bem regular, que não costuma mudar. Então, eles tinham preferência pelo soneto. Olha aqui também que interessante. Aqui eu tenho algumas ideias que são recorrentes. Como assim ideias? Eram ideias nas quais os autores arcas se baseavam para defender essa sua filosofia de vida, pastoril, de aproveitamento da vida, de entendimento da natureza como lugar ideal. Então, eles chamavam isso aqui de ideias nas quais eles se baseavam para suas produções. Essas ideias, elas trazendo a questão do clássico, trazem expressões em latim, né? Então elas são escritas em latim, que dá essa referência ao clássico, ao antigo, né? Ao classicismo que eu falei para vocês. Algumas é possível que você já tenha ouvido falar, como por exemplo a Carpe Diem, que é muito famosa. Então algumas ideias clássicas aí do arcadismo. Eu tenho o locus amenus, que é o primeiro aqui, que significa um lugar ameno, um lugar que te dá prazer, tranquilidade. É onde se encontra a tranquilidade na natureza. Eu tenho a outra ideia chamada de fugere urbem, que é fugir da cidade, né? A fuga da cidade, a fuga desse lugar de corrupção, de desequilíbrio, de perturbação. Portanto, o homem deve fugir da cidade para o campo, né? Então, isso aí é o fugere urbem. Eu tenho a aura mediocritas, que é
O ato de levar uma vida mais simples, né? Então, a vida simples para ser uma vida feliz, né? Uma vida feliz é essa que se manifesta na simplicidade. Então, você não precisa da cidade, você não precisa das questões urbanas, você não precisa daquele movimento da cidade para ser feliz, né? A vida ideal não é essa. Eles defendiam isso, né? Eu tenho aqui a inutilia truncat, que é cortar o inútil, cortar tudo que é efeito, tudo que é exagerado. Tá aqui uma outra característica de oposição fortíssima ao barroco. Nós vimos que no barroco é justamente o contrário, né? O barroco é tudo muito rebuscado, tudo muito exagerado, muito ouro, muito tudo, né? Então o barroco foi aquele movimento bem exagerado, bem ornamentado, de muito efeito. Aqui o arcadismo já vem defender exatamente o contrário. Então ele defende o corte de tudo que é inútil, de tudo que é ornamento, de tudo que é efeito, justamente para ter essa valorização do que é simples, né? O carpe diem, que é o mais conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, que é essa expressão que significa aproveite o dia, aproveite o momento, né? O aqui, o agora. Então eles tinham muito essa filosofia do aproveitamento do dia, do momento, da vida, porque aquilo ali tudo poderia ser passageiro, né? E por último eu tenho o estoicismo, que é uma corrente filosófica que prega uma vida sem sofrimentos, uma vida sem excessos e comedida, né? Que também era muito diferente aqui das questões barrocas, porque os autores barrocos tinham aquela vida de esbórnia, de bebedeira, muita orgia, sexo, fumo, bebida alcoólica. Então aquela vida de excessos, né? Aquele autor boêmio, que era um autor barroco. Aqui não. O estoicismo é essa corrente filosófica que defende justamente o contrário, que prega essa vida aí sem esses excessos, né? Comedida, sem esses sofrimentos. Por último, eu tenho os autores, né? Os autores do arcadismo no Brasil, eles ficaram conhecidos, gente, por um nome chamado Grupo Mineiro. Por que esse grupo? Porque além deles serem autores, né, além deles se destacarem na arte da literatura, eles também tinham posições políticas, práticas políticas muito ativas ali naquele momento, né? Então eles formavam um grupo chamado aí de Grupo Mineiro. E entre eles tem alguns nomes bem conhecidos que eles defendiam então essas práticas políticas do acontecimento social político que rolava naquela época, que foi a chamada Inconfidência Mineira, que é possível que vocês já tenham estudado aí em história, que foi um momento político muito importante para desencadear a nossa independência, né, a independência do Brasil alguns anos depois. Então, esse grupo mineiro, eles tinham práticas, além de literárias, também práticas políticas. E eles eram compostos por alguns nomes, como o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga. Inclusive, o Tomás Antônio Gonzaga é um dos mais famosos do arcadismo, né, com o seu pseudônimo de Dirceu. Ele tinha um pseudônimo chamado Dirceu, que ele assinava as obras dele, e a musa inspiradora dele se chamava Marília. Então ele tem uma obra muito famosa chamada Marília de Dirceu. Então ele tinha essa musa inspiradora, ela se chamava Marília, e ele sonhava em viver com ela no campo, num lugar ideal, bucólico. Então o Tomás Antônio Gonzaga é um dos principais destaques aí. Além dele, nós temos Inácio José de Alvarenga Peixoto e alguns outros intelectuais, como o próprio Tiradentes, que é uma outra figura que vocês devem ter estudado aí nas aulas de história, uma figura muito representativa no movimento lá da Inconfidência Mineira. E olha só, gente, é isso, né? Parece muita informação, na verdade tem bastante informação mesmo, mas percebam que é um movimento muito tranquilo, de características que se opõem muito ao barroco. Então aqui a gente está num outro momento da história, né? A gente está num outro momento da produção literária, que vem aí já com muitas novidades, essa questão do nacionalismo, essa questão do patriotismo, né? O Brasil começando a engatinhar com relação à sua independência, a sua produção literária propriamente brasileira. Eu trouxe algumas imagens de obras árcades que vai exemplificar bem para vocês essa questão da vida no campo. Então, olha essa aqui. Então, essa aqui era a vida ideal para eles. Era aqui, certamente, o pastor, né, o eu lírico da história, balançando aqui a sua musa inspiradora, num lugar ameno, verde, a paisagem, o lugar ideal para se viver que o Árcade defendia.
Aqui eu tenho mais um exemplo, né? Então aqui sentados, admirando provavelmente o pôr do sol, admirando, enfim, respirando o ar puro do campo, né? Então era esse estilo de vida defendido pelo Arcade. Por último aqui um lugar, um exemplo que seria de lugar ideal, né, para se viver, a casinha no campo, né, o pasto, o verde da natureza e etc. Beleza? Olha só, acabamos, tá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estaremos esclarecendo aí nas próximas aulas. A partir das próximas aulas teremos atividades sobre arcadismo e a gente vai solucionando as possíveis dúvidas. Amém? Beijos, beijos. Tchau, tchau e até mais.